Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Nós vamos aprender a fazer esse belíssimo chaveirinho em formato de abóbora. Fica bem delicado, bem bonito mesmo. Nós podemos fazer de várias cores, também de vários tamanhos. Quem não quiser fazer o chaveiro em si, né, colocando essas argolinhas aqui, pode fazer apenas de enfeite, também vai ficar muito bonito. Eu espero muito que vocês gostem. E não esqueça de já se inscrever aqui no canal, ativar também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então, para nós começarmos o nosso trabalho, nós vamos fazer aqui 16 correntes, que vai dar aproximadamente 8 centímetros de correntes. Vocês podem aumentar ou diminuir o número de correntes, fazendo aqui quantas correntes vocês quiserem, para o tamanho desejado do chaveiro de vocês. Então, o número de correntes vai ser igual à altura do nosso chaveiro, tá? Então, vamos trabalhar aqui todas as correntes iniciais. Fizemos aqui 16 correntes. Todos os materiais que eu estou utilizando eu vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Laçamos a nossa agulha e podemos começar a trabalhar na terceira corrente. Temos aqui a primeira, segunda. Na terceira corrente nós vamos fazer meio ponto alto, tirando todas as laçadas de uma vez só. Essas duas correntes que ficam aqui no canto já servem como o primeiro ponto da carreira. Então, fizemos aqui os 15 pontos. Ficando assim, fizemos ponto sobre ponto em cada corrente de base. Agora, nós vamos fazer aqui duas correntes que servem como o primeiro ponto da próxima carreira. Laçamos a agulha, viramos a nossa peça e agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, mas nós vamos trabalhar pegando apenas essa cordinha de trás do ponto de base. Então, nós vamos aqui no segundo ponto. Trazemos a laçada, pegando apenas a cordinha de trás e fazemos meio ponto alto. Vamos no próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás e fazemos meio ponto alto. E assim nós continuamos fazendo por toda a carreira. Chegando aqui no final, o último ponto nós fazemos em cima dessa segunda corrente que temos no canto do trabalho, tá? Daquelas duas correntes aqui no início. Ficamos novamente com 15 pontos. Fazemos duas correntes, viramos o nosso trabalho e voltamos trabalhando o mesmo ponto, sempre na cordinha de trás do ponto de base. Chegando no final desta carreira, nós vamos fazer o último ponto em cima dessa segunda corrente que nós temos aqui, tá? Então, temos aqui duas correntes, em cima desta corrente aqui nós fazemos o último ponto e temos aqui todos os outros, tá? Nós vamos continuar fazendo dessa forma, tá? Sempre seguindo aqui o mesmo ponto e vamos trabalhar sempre em números pares de carreiras. Eu vou trabalhar aqui 18 carreiras e eu já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui então 18 carreiras e nós ficamos com aproximadamente 17 centímetros de carreiras aqui, tá? Nós fizemos 8 centímetros de correntes iniciais e nós ficamos com 7 centímetros nessa parte aqui, tá? Porque depois nós temos aquelas duas correntes que nós subimos, né? E vamos
fazendo as carreiras, aqui acaba diminuindo 1 centímetro. Então, nós ficamos aqui com 7 centímetros por 17 centímetros de carreiras, tá? Vocês podem fazer mais ou menos, dependendo do tamanho aqui do desenho de abóbora que vocês querem, tá? Então, o número de carreiras vai ser diretamente, né, proporcional à largura que nós queremos aqui a nossa peça. E o número de correntes é equivalente à altura da nossa peça, tá? Então, agora, nós fizemos aqui todas as carreiras, sempre de 2 em 2, e como que nós contamos essas carreiras? Então, aqui nós temos uma carreira, aqui a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª. Então, 18 carreiras. Então, depois de terminar aqui todas as carreiras, nós vamos agora dobrar a nossa peça dessa forma, tá? Então, terminamos aqui, nós vamos pegar essa parte e vamos dobrar. Virando ela, nós vamos agora trabalhar fazendo costura dessa parte aqui. Então, nós vamos vir do outro lado aqui nesse primeiro ponto, vamos trazer uma laçada e fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar apenas com essa cordinha desse lado aqui, nós temos duas, vamos trabalhar apenas com essa aqui, tá? Que está mais próxima de você aqui. E esta cordinha aqui, nós temos apenas uma, que são aquelas que nós fizemos as correntes iniciais. Então, nós trabalhamos com essas cordinhas aqui. Então, vamos pegar aqui no segundo ponto, desse lado, e pegamos a cordinha do outro lado e fazemos aqui um ponto baixíssimo. Pegamos a próxima cordinha aqui, somente a desse lado, pegamos a outra e fazemos ponto baixíssimo. Vamos continuar assim, seguindo os pontos aqui, fazendo ponto com ponto, até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, a nossa costura ficou assim. Agora, nós cortamos o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura da peça. Eu deixei um pedaço bem grande aqui, tá? E passei essa agulha de costura. Agora, nós ajustamos aqui, vamos passar a agulha por dentro desse último ponto, fazendo aqui um nó. E nessa parte aqui, nós vamos passar a nossa agulha por entre os pontos, bem aqui em cima, tá? Fazendo um zigue-zague de uma forma aleatória, pegando essa parte de cima aqui dos pontos, tá? Fazemos assim até o outro lado. Chegando aqui nessa parte, né, nós demos a volta em toda a nossa peça. Agora, nós vamos com cuidado puxar esse fio para deixar fechado essa parte aqui, tá? Que vai ser a parte de baixo do nosso trabalho. Quem não conseguir fechar tudo puxando o fio, assim como eu, não tem problema. Nós vamos passar a agulha de um lado para o outro, fazendo alguns pontos aqui, para deixar bem fechado. Fechamos bem aqui essa parte. Agora, nós vamos achar aqui, onde nós fizemos essa parte da costura da nossa peça. Agora, nós vamos passar a nossa agulha até chegarmos nessa outra parte aqui. Nós podemos passar ela por entre os pontos aqui, tá? Nessa parte aqui de baixo, para não deixar esse fio muito aparente, tá? Então, eu vou passar ela aqui, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu vou passar nessa parte aqui, nós temos aqui a nossa costura, então, nessa outra parte aqui, eu vou passar esse fio por dentro aqui dos pontos, tá? Para não deixar esse fio muito aparente.
Chegando aqui, nós vamos repetir o que fizemos do outro lado, tá? Então, eu vou passar aqui a agulha por entre os pontos, fazendo zigue-zague, mas nós não vamos puxar ainda esse fio, tá? Nós vamos apenas passar por entre os pontos, fazendo aqui o zigue-zague. Passamos o fio em toda a peça, tá? E agora eu vou pegar um pouco de fibra de silicone. Quem não tiver fibra de silicone, pode ser algodão também, tá? Eu vou colocar aqui dentro até preencher bem, deixar ela bem fofinha, tá? Podemos colocar a quantidade que nós acharmos melhor. Depois de colocar a quantidade necessária de fibra aqui dentro, ou algodão, né? Nós vamos puxar esse fio, fechando essa parte também, tá? Podemos fazer aqui os pontos para deixar bem fechado, né? Essa parte aqui. Mas antes de fazer essa finalização ali, nós ajustamos bem aqui, tá? Nós vamos agora passar a nossa agulha, tá? Deixando a nossa abóbora aqui com uma cara mais desenhada, né? Então, nós podemos vir nessa parte aqui, onde não temos esse trançado, tá? Nós vamos fazer os riscos nessa parte aqui, pulando essas tranças. Então, nós vamos colocar o fio, passando ele aqui. Aqui embaixo, nós vamos passar a nossa agulha até chegar nesse espaço vazio que nós deixamos aqui em cima. Vamos puxar bem, dessa forma. E agora, vamos para o próximo espaço. Pulando sempre essa parte trançada. Vamos dando a volta em toda a peça, fazendo a mesma repetição. Passamos então os fios aqui, tá? Deixando ela desenhada dessa forma, depois nós podemos ir ajustando melhor também, tá? E agora nós vamos passar aqui a nossa agulha, fechando esse espaço vazio, tá? Então, nós podemos passar a agulha aqui de um lado para o outro, de uma forma aleatória, até fechar bem esse espaço. Depois de fechar essa parte, nós vamos fazer um nó aqui. Para não desmanchar. E vamos passar essa agulha por dentro novamente. Até aqui o fundo. E aqui, nós vamos cortar esse fio. Terminando aqui essa parte, olhem que lindo que ficou o desenho do nosso trabalho, fica bem bacana. Agora, nós vamos fazer a parte de cima, vamos pegar outra cor de fio, vamos fazer aqui um anel mágico, ou 4, 5 correntes aqui, como vocês acharem melhor, tá? Eu vou trabalhar puxando aqui a laçada e fazendo uma corrente. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar um ponto baixo e 2 correntes, que servem aqui como o primeiro ponto alto dessa carreira. Laçamos dentro do mesmo espaço, nós vamos trabalhar ponto alto. Voltamos, fazemos agora o terceiro ponto, o quarto ponto, quinto ponto. Nós vamos trabalhando assim até atingirmos aqui 15 pontos nesse espaço que nós temos aqui dentro. Fizemos então os 15 pontos altos, ficando assim. Agora eu cortei o fio de um tamanho que dê aqui para nós costurarmos essa parte aqui na nossa abóbora. Eu vou puxar esse fio do anel mágico, fechando bem essa parte aqui, tá?
Depois nós podemos passar esse fio por entre os pontos aqui, dando a volta. Quem quiser fazer uma corrente para finalizar, tá? E cortamos depois esse fio. Então, agora, para nós finalizarmos essa parte aqui, eu vou desmanchar essa última argolinha que nós fizemos aqui do ponto alto. E eu vou passar essa agulha por dentro aqui desses dois fios, tá? Dessa forma. Agora, vamos vir nesse primeiro ponto que nós temos aqui e vamos passar o fio dessa forma. E agora, dentro desta argolinha que nós temos aqui, que foi a última, colocando a agulha aqui embaixo também, tá? Para deixar bem preso, nós vamos passar fazendo a finalização assim, tá? Fica bem certinho essa finalização, como se nós nem tivéssemos costurado aqui, né? Fica bem bonitinho. Agora, então, nós vamos costurar essa parte nesta. Quem quiser colar apenas aqui, também pode, tá? Quiser colar e fazer alguns pontos em volta para segurar melhor, também pode. Então, nós vamos colocar bem aqui no meio da nossa peça e nós vamos passar a nossa agulha de uma forma aleatória aqui, tá? Pegando alguns pontos da nossa abóbora e pegando aqui 2 pontos desse ponto alto que nós temos na cor verde. Então, assim nós vamos costurando de uma forma aleatória a nossa peça. Seguramos bem aqui e vamos passando a agulha, tá? Em volta de toda a peça. Podem fazer essa costura da forma que vocês acharem melhor. Agora, nós vamos pegar, depois de finalizar toda a costura, nós vamos passar aqui por baixo, tá? Chegando aqui no meio do nosso círculo, nós puxamos aqui esse fio, dessa forma. Podemos pegar aqui a argolinha, tá? Quem quiser fazer algumas correntes nessa parte e prender direto nessa argolinha maior, também pode, tá? Eu vou passar a agulha aqui e prender. Podemos fazer várias vezes, tá? Aqui entre os pontos, para nós deixarmos bem preso, né? Nessa parte aqui, tá? Nós vamos passando sempre de uma forma aleatória aqui, tá? Depois, nós podemos aqui fazer um nó. E podemos cortar esse fio. E antes de cortar, nós podemos esconder ele lá embaixo, passando por dentro da peça. Puxamos bem aqui, cortamos bem rente ao nosso trabalho. Cortamos o fio nessa parte de baixo e olhem que gracinha que ficou o nosso chaveirinho, né? Vocês podem fazer essa parte de cima aqui da forma que vocês acharem melhor, tá? A finalização dos fios também. E olhem que incrível que fica, bem delicado, né? Nós podemos fazer de várias cores e também de vários tamanhos, como nós desejarmos. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!